a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência. E não podemos alimentar uma ingenuidade. A violência resolve rápido qualquer problema. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que nos momentos de crise e sobretudo nos momentos de transição em que vivemos, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência. Porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos o mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que demandam séculos em 1 minuto. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como a pessoa mais apta a solucionar. É importante refletirmos sobre isso. É por esta razão que a mensagem de Jesus até os dias de hoje é profundamente amarga e indigesta, principalmente para os cristãos. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 179. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Em um dos vídeos do canal alertei sobre um importante aspecto dessa transição planetária e a importância de sermos benevolentes, onde ser cristão não tem nada a ver com a intolerância, o discurso violento, seja lá qual for a justificativa. E nesse vídeo eu trouxe um importante comentário de Haroldo Dutra Dias e falamos sobre a parábola da separação do joio e do trigo. Deixarei o link fixado nos comentários para que vocês assistam. Hoje vamos aprofundar neste tema, vamos trazer mais algumas considerações do nosso querido Haroldo e falar sobre a transição planetária e trazer mais uma excelente reflexão, né? Por isso fiquem até o final, pois tenho certeza que vocês aprenderão muito no vídeo de hoje. Amigos e amigas, estamos aí no período da Páscoa, né? Que representa a ressurreição e transformação espiritual. E essa transformação precisa ser feita já, pois o tempo está acabando. O nosso querido Papa Francisco veio a falecer, né, justamente nesse período da Páscoa e nos lembra de como a vida pode surpreender. Por isso devemos fazer a reforma íntima a partir de agora, porque nunca sabemos o dia de amanhã, a nossa hora da partida. Que descanse em paz aí o Papa Francisco e saúdo a todos os católicos. E vamos pro vídeo, vamos lá. Bom, existe uma ideia de final dos tempos, não como um apocalipse destrutivo, mas como um período de significativa transformação planetária e depuração espiritual. Não que não vá acontecer aí grandes catástrofes, porque faz parte. E é aquilo que chamamos aí de expurgo planetário. Abordaremos também a aparentemente paradoxal parábola do escândalo, onde Jesus nos diz que é preciso que haja o escândalo, buscando entender seu papel como um catalisador necessário nesse processo de separação entre o bem e o mal, pois o mundo está de ponta cabeça. E vamos entender como isso tudo se relaciona com esse final de ciclo planetário. E em seguida, vamos contextualizar esses ensinamentos com a dolorosa realidade da violência que assola nossa sociedade contemporânea, onde
A resolução de conflitos, muitas vezes se dá pela agressão e, finalmente, buscaremos conectar esses temas à promessa de Jesus que os brandos e pacíficos herdarão a terra, explorando como essa promessa se alinha com a visão espírita da transição planetária em curso. Para isso, vamos retornar à parábola do joio e do trigo, narrada nos Evangelhos. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Teologicamente, essa parábola tem sido interpretada como uma representação da coexistência do bem e do mal no mundo, e até mesmo dentro da igreja, até o juízo final, quando haverá a separação definitiva entre justos e injustos. Sob a ótica da doutrina espírita, a parábola do joio e do trigo transcende a ideia de um único evento de fim do mundo, sendo compreendida como um processo contínuo que acompanha a jornada espiritual da humanidade. O campo representa não apenas o planeta Terra, mas também a consciência individual. O trigo simboliza aqueles que cultivam bons pensamentos, sentimentos e ações, empenhando-se no progresso moral e espiritual. O joio, por sua vez, representa aqueles que ainda se encontram presos ao egoísmo, ao orgulho e à negatividade. A separação, portanto, meus amigos e amigas, não é vista como um acontecimento súbito externo, mas como um processo interno e coletivo, impulsionado pelas escolhas individuais e pelo nível de evolução espiritual de cada um. Tanto que Jesus diz, deixe que cresçam juntos joio e trigo, obviamente para que aquele que é joio, naturalmente, ao longo das múltiplas existências, torne-se trigo. Mas claro, isso não pode ir até o infinito. Há um limite, e esse limite é a ceifa. Amigos e amigas, a doutrina espírita nos ensina sobre o expurgo planetário, que representa o clímax desse longo processo. Trata-se da transição da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um estágio superior de evolução espiritual. Afinal, a escola, que é a Terra, também tem que evoluir, e os alunos, que somos todos nós, temos que acompanhar esse processo. Aqueles que, através de seus esforços, se tornaram trigo, estarão em sintonia com as vibrações desse novo mundo, quanto os que ainda predominam em imperfeições, o joio, serão direcionados para outros orbes, mais compatíveis com seu grau de adiantamento, onde terão novas oportunidades de aprendizado e progresso. Essa mudança não ocorre de forma abrupta,
mas sim através de um lento e gradual processo de transformação moral e espiritual da humanidade. A importância da vigilância e das escolhas individuais é constantemente enfatizada na interpretação espírita dessa parábola. Pensando nisso, temos esse gráfico. Vamos ver. Temos aí os elementos simbólicos, né? A interpretação original, a interpretação espírita. E vamos lá. Temos semeador, né? Que é o Filho do Homem, Jesus. Jesus, né? Como guia espiritual, a interpretação espírita. Temos o campo, que é o mundo. O mundo para a doutrina espírita são também as consciências individuais. Temos a boa semente, que são aí os filhos do reino, indivíduos buscando o progresso moral e espiritual, né, o trigo. Temos o joio, que é o filho do maligno, indivíduos ainda dominados pela negatividade e egoísmo, que esse aí é a interpretação espírita. E temos o inimigo, que seria o diabo, influências negativas, espíritos inferiores, imperfeições pessoais, né, de acordo com a visão espírita. E temos a colheita, que seria o fim do mundo, que trata-se aí de um processo contínuo, culminando na transição planetária, que seria aí o ápice. E temos ainda os ceifeiros, que são os anjos. Esses seriam aí os mensageiros espirituais, as leis naturais do universo. E temos também a queima do joio, que seria o juízo final, separação espiritual e direcionamento para outros mundos de expiações. E temos o recolhimento do trigo, que é a entrada do reino de Deus, que seria aí os herdeiros da terra regenerada ou de outros mundos evoluídos. Bom, acho que só por essa tabela explicativa já merecemos aí o seu like, a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. E quem não entendia essa parábola, agora ficou bem claro. E agora entramos na outra parte dessa explicação, com a parábola do escândalo, que vai de encontro com essa polarização política, o radicalismo. Com relação aos que são intolerantes, nós precisamos exercer a caridade. A caridade. E não entrar nesse ciclo de intolerância. O Emmanuel tem uma frase belíssima, ele diz assim: a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Porque a violência não ouve a violência. O ódio, ele não escuta o ódio. A intolerância, ela não escuta a intolerância. Então nós devemos evitar retribuir o mal com o mal. Mas a questão que mais me preocupa não é o intolerante com a gente, ou o intolerante com o outro. O que mais me preocupa é a nossa intolerância. Administrar a nossa própria intolerância. Porque hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas são estimuladas a ter ódio. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Por exemplo, hoje, em qualquer roda de amigos, em qualquer conversa, se você não tiver ódio de algum partido ou de algum político, você não entra na roda. Você é demodê, você é meio que isolado. O chique é ter ódio e falar mal de algum partido ou de alguma iniciativa política. E a gente vê amigos, corações espíritas, destilando ódio no Facebook, no WhatsApp, político. A partidos, a pessoas. Mas será que nós vamos construir uma nova política com ódio? Será que é assim? Não é assim. Não é assim. As pessoas são estimuladas a ter ódio por gênero, ódio por preferência sexual. Ter ódio. Então, amar o próximo, respeitar o outro, é aceitar o jeito do outro. Eu não preciso viver como ele vive, eu não preciso concordar com ele. Eu só preciso respeitá-lo. Esse é o antivírus da intolerância. Respeito. Eu acredito sim que nós vamos mudar a política no Brasil. Eu acredito que nós vamos mudar a justiça. Acredito que nós vamos mudar as práticas administrativas. Nós vamos mudar a condição social do Brasil. Mas não acredito que nós faremos isso com ódio. Eu só acredito nessa construção se ela for feita com respeito e com paz. A gente nunca viu Jesus agindo com ódio.
mas ele preferiu morrer na cruz do que compactuar com os erros dos seus contemporâneos. Pense comigo, o joio precisa ser separado do trigo. E existem pessoas que têm tudo para ser joio, porém falta a oportunidade. E ele é preconceituoso, racista e todos aqueles adjetivos que você já conhece. E eis que surgem os falsos messias, outra figura bíblica, aquele que Jesus alertou que poderia enganar até os escolhidos. Ele vem como um imã, atraindo o joio com seu magnetismo, com um discurso de ódio e violência. E desta forma, aquele joio que estava incubado, que estava escondido, que talvez até pudesse ir para o bom caminho, sente-se animado e se manifesta. Então, meus amigos, vocês estão entendendo? Em suas palavras, Jesus também nos trouxe essa parábola do escândalo, dizendo: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Essa passagem encontra-se em Lucas 17, versículo 1, de forma similar em Mateus 18. E ocorre em contextos de ensinamentos sobre a importância do perdão, da fé e da humildade. A palavra escândalo, escândalo do original grego, significa originalmente uma armadilha ou obstáculo, algo que faz alguém tropeçar ou cair em pecado. Na época de Hitler, ele só ascendeu ao poder e teve força porque muitos se identificaram com ele, e passaram a seguir. E ele era aí um falso messias, um causador de escândalo. A interpretação espírita compreende a necessidade do escândalo, não como um desejo divino, mas como uma consequência natural da imperfeição humana e do estágio evolutivo que nosso planeta ainda se encontra. O escândalo, nessa perspectiva, atuam como catalisadores, trazendo à tona imperfeições e tendências ocultas. Eles criam situações em que os indivíduos são testados, revelando sua verdadeira condição espiritual. Se estão mais alinhados com o trigo ou com o joio. E assim também é feita essa separação. É muito difícil distinguir o bem do mal na sua origem. É no resultado, nos frutos, quando a gente começa a ver a consequência das ações, das palavras, dos gestos, que nós vamos distinguir aquilo que beneficia apenas a criatura e que, portanto, é um mal, daquilo que beneficia a todos e que representa o bem comum, que é o bem verdadeiro. Uma parábola muito linda que fala sobre julgamento, sobre ceifa, sobre como Deus avalia o nosso crescimento espiritual e o próprio crescimento da humanidade, de uma maneira muito paciente, muito amorosa, sem afobamento, sem julgamentos precipitados, esperando que cada um de nós revele os frutos, os resultados de uma longa e árdua semeadura, para só depois efetuar o trabalho da colheita. E a colheita como aquele momento da aferição. No caso dos homens, principalmente, quando chega o momento da morte, a grande aferidora e niveladora de todos os homens, que pede contas de todos os nossos atos e da maneira como conduzimos a nossa vida. E também os grandes ciclos de avaliação da humanidade, como estamos passando agora. Um grande momento de ceifa coletiva em que os valores da humanidade estão sendo reavaliados à luz dos seus efeitos e dos seus resultados. Muitas teorias sociais, muitas práticas políticas, muitas práticas econômicas começam a revelar agora a sua força destrutiva, representando aquele joio que deve ser separado, amarrado ou atado em molhos em conjunto para ser queimado, e o trigo sendo preparado para gerar o pão espiritual da evolução. Uma parábola belíssima que fala de progresso espiritual e de avaliação, de resultado. A gerência de Deus sobre a terra.
É curioso porque Jesus a conta para falar do reino de Deus. E aqui ele enfatiza esse aspecto administrativo da providência divina, mas utilizando os elementos da agricultura. Talvez se Jesus a contasse hoje, utilizasse os elementos da gestão de empresas, da gestão do serviço público, etc. Mas como contou a parábola 2000 anos atrás, utilizou aqui elementos da vida agrícola do seu tempo para trazer essa rica mensagem consoladora, mas que não deixa de ser também uma advertência para todos nós. Embora sejam inevitáveis devido ao livre-arbítrio humano e aos diferentes níveis de desenvolvimento espiritual, aqueles que causam escândalos carregam uma grande responsabilidade. O Espiritismo não vê o escândalo como um fim, mas como um meio pela qual a verdade e a urgência da transformação moral se tornam mais evidentes. Essa visão se encaixa na ideia de que as dificuldades são oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. Nós aprendemos por meio do contraste. É necessário muitas vezes que nos machuquemos no mau caminho para aprender que o outro caminho era melhor. A doutrina espírita nos ensina que a Terra está em processo de transição planetária, evoluindo gradualmente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa transição implica um significativo avanço moral e espiritual da humanidade, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E os espíritos que não alcançaram um nível de desenvolvimento moral necessário para viver em um mundo de regeneração serão direcionados para outros planetas que ainda se encontram no estágio de provas e expiações. E Jesus alerta que lá haverá prantos e ranger de dentes. Mas esses mundos inferiores oferecem novas oportunidades para o aprendizado e evolução. E até que esses espíritos estejam prontos para retornar a um planeta mais evoluído, possivelmente a própria Terra, em um ciclo futuro. E essa migração não é uma punição, mas uma etapa necessária para o progresso espiritual desses seres, permitindo que evoluam em ambientes adequados a seu atual nível de compreensão. Nesse contexto de transição, a afirmação de Jesus, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, ganha uma nova dimensão na visão espírita. Que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana através da espada do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força? Será de fato ele o Messias? Talvez essa seja uma questão tão distante que nós não pensamos sobre ela. Mas pensa, que pátria do Evangelho é essa, cheia de desigualdade e de violência? Pensa nisso. Que Evangelho é esse? Por que essa nação não é um império da guerra dominadora e cheio de riquezas materiais para dominar os outros povos e representar Jesus? A nossa crença, que é natural. Se você abrir o Livro dos Espíritos na questão 100, verá quais são as características dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são definidos pela sua materialidade, pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas, predomínio da matéria sobre o espírito. Isso significa que o espírito imperfeito é alguém possuído e não alguém que possui. O espírito imperfeito, ele não tem o corpo, é o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem. Porque nele há um predomínio da matéria sobre o espírito. E se você ler o último nível da escala, os espíritos puros, qual a característica deles? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Quando Estevão foi preso e fez o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interrogou: que Messias é esse que você nos apresenta?
Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar, não teve força suficiente nem para descer da cruz injusta. É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos. Se você ler atentamente o livro Paulo Estevão, verá a resposta de Estevão na casa do caminho e no sinédrio. Ele diz assim: e o que esperava você? Um dominador que viesse numa biga, capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Olha a metáfora utilizada por Estevão. O que nós encarnados vamos esperar? Um veículo poderoso que para por falta de combustível? É esse o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de uma infecção intestinal? É esse o poder? De alguém que pode liderar um exército de milhares de pessoas e morrer por um infarto? Então a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Você está aqui agora e pode ser que daqui 2 horas você esteja, mas não encarnado. Em conclusão, meus amigos e amigas, a parábola do joio e do trigo, a necessidade do escândalo, o conceito de expurgo planetário e a promessa da herança dos brandos estão intrinsecamente ligados à visão espírita. Separação do joio e do trigo não é um julgamento imposto externamente, mas uma consequência natural das escolhas e da evolução espiritual de cada um. A busca pela reforma íntima e a prática constante do bem são os caminhos mais eficazes para nos alinharmos com o trigo e contribuirmos para a transformação positiva do planeta. Mantenhamos a esperança e a confiança no processo contínuo de transição planetária, certo de que, apesar dos desafios atuais, o destino final da humanidade é de paz, amor e plenitude espiritual em uma terra regenerada. Diga nos comentários o que acharam do vídeo de hoje. Quem quiser contribuir com o canal, seja membro, isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Os membros terão acesso aos nossos grupos aí do WhatsApp e assistirão aos vídeos novos antecipadamente. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes dos Carros ao Lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!